tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial Cristocast. Hoje muito mais especial porque eu tenho uma convidada especialíssima com um testemunho lindo de vida. Mas, se é a sua primeira vez aqui no canal, deixa eu me apresentar. Eu sou Andrélia Amazonas, anfitriã aqui do Cristocast. É uma alegria gigante receber você aí do outro lado. E desde já eu espero que você seja muito abençoado pela conversa que nós vamos ter aqui. Então, se é a sua primeira vez e ainda não está inscrito no canal, eu te convido, se inscreva desde já, porque aqui você, além de receber as notificações dos próximos testemunhos, já tem um montão aí de episódios cheios de testemunhos, histórias maravilhosas que com certeza vão aquecer o seu coração para que o Espírito Santo entre e dessa forma você fique muito mais próximo de Deus, você consiga construir um relacionamento muito lindo com Ele e essa é a nossa intenção. Já te convido também para deixar o like, que eu sei que você vai gostar dessa conversa de hoje, e compartilha para aquelas pessoas que você ama, especialmente, e principalmente para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando ouvir uma palavra de Deus, que estão precisando da ação do Espírito Santo. Às vezes estão tristes, às vezes estão se sentindo vazias, desesperançosas, e com essa conversa que a gente vai ter hoje, com certeza, isso vai se aquecer novamente nessas pessoas. Quero também te convidar para engajar na nossa missão aqui do Cristocast, sendo um patrocinador do canal, assim como o Estúdio 091, que é aqui onde a gente grava, que tem profissionais excelentes, um estúdio realmente muito bem equipado, preparado para receber você aqui profissionalmente. E eu tenho certeza que aqui você vai ter um ótimo atendimento com o trabalho realizado. Então, entre em contato não só com o Estúdio 091, mas também aqui com a produção do Cristocast, para você ser um parceiro nosso, para você patrocinar aqui o canal e ajudar a gente a cada vez mais levar a mensagem de Deus mais adiante ainda. Tá bom? Então, dados esses recados, chega de deixar vocês curiosos e eu vou apresentar a minha convidada, que é Isabel Helena Veloso, que começa dando um recadinho para aquela câmera bem ali. Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês possam acompanhar a nossa conversa, gostem e compartilhem. Cliquem no like, se inscrevam e façam parte dessa nossa missão aqui, porque agora eu já estou engajada nesta missão. Muito obrigada, Isabel. Bem-vinda, muito bem-vinda. Que prazer te receber aqui, uma alegria gigante mesmo. Obrigada, eu que agradeço por ser convidada para esta conversa, né? Conversa de esperança, na verdade, né? Para a gente ajudar o próximo, mostrando a nossa experiência, mostrando o que a gente passou, para que o próximo consiga crescer na fé e na esperança. Isso. E com certeza, a partir do momento que veio, sentou na bancada, já faz parte da família Cristocast. Ai, que bom! Então, sinta-se completamente em casa, viu? Obrigada. A gente vai começar. Antes de começar, eu quero falar uma coisa muito legal. Contar que vocês sabem que os nossos convidados aqui são sempre indicações. São indicações de convidados que já estiveram aqui ou indicações de pessoas que assistem o canal também e enviam para a gente. Porém, a Isabel e eu temos algo em comum, que é algo muito bonito, eu acho. E eu vou aproveitar esse momento do podcast para que a gente faça uma referência a isso. Nossas mães são amigas, não sei quantos anos. Há muitos anos. Acho que, sei lá, mais de 30, acredito. Há muitos anos. A doutora Darlindo foi a minha obstetra, fez minha filha nascer, maravilhosa. E então eu quero aproveitar e deixar um beijo, não só para ela, como para minha mãe também. Doutora, já estou lhe aguardando, a bancada aqui também é sua, viu? Fique à vontade para vir, vai ser uma alegria. E por isso também, eu estou com o coração super explodindo de alegria, porque conheço a história da Isabel, sei que vocês vão se emocionar muito.
Sei que Isabel vem de uma família linda, realmente, uma família que tem muita fé. Muita. Né? Então, eu sei que vocês vão amar o testemunho dela. Fiquem aí e acompanhem a gente. Mas eu não vou falar, eu acho que tu que tens que começar falando da tua história. Como começa a tua história familiar? Sempre foste de família cristã? Me conta. Sempre. A minha família é católica e desde sempre com muita fé, né? O meu avô, começando, vou contar do meu avô, que foi o que teve mais proximidade, né, comigo, consegui conviver, porque meus bisavós eu não tive uma convivência. Mas o meu avô, ele foi seminarista, né, no Seminário Maior em Fortaleza durante 11 anos. Ele não se ordenou a padre, né, porque pelo destino ele encontrou uma moça, casou-se, teve 3 filhos, só que ela faleceu no parto do 4º filho. Puxa. E, em seguida, casou com minha avó. Minha avó casou muito nova, com 18 anos. Então, nós sempre tivemos uma educação cristã, sempre com Deus presente, sempre frequentando as missas, sempre aquela bênção que se pede, né, o respeito, enfim, nos mandamentos de Deus, né? E a mãe do meu pai, isso é da família da minha mãe, né? Era o pai da minha mãe, Darlindo Veloso. E por parte do meu pai, a minha avó, Maria Perpétua, também sempre foi muito católica. Então, quando ela morava conosco e sempre estava frequentando a igreja, então eu ia com ela às missas, ela era muito devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, então nós íamos à novena na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e ela fazia as promessas, e a gente que tinha que pagar a promessa para ela, né? Então, faça a promessa, então você tem que ir lá na igreja para pagar a promessa que eu fiz. É do time da minha mãe, que a minha mãe é dessas, faz a promessa e a gente que paga. É dessa forma. Então, e isso foi se perpetuando, né? Eu trago essa espiritualidade, essa fé em Deus, né? Esse caminho cristão na Igreja Católica, e eu tento passar isso para os meus filhos, né? E eu gosto de abraçar a igreja em todos os sentidos, né? Não é só você fazendo uma doação, ou você ajudando alguém, ou indo às missas, mas assim, até no teu dia a dia, né? Dentro de casa, na escola. Eu fiz questão que os meus filhos estudassem numa escola católica, desde pequenininhos, porque você tem aquilo enraizado. Quando você cresce, já nasce dentro de uma família cristã, eu acho que aquilo fica muito mais fácil para você levar com naturalidade, e que para que isso não seja um peso, não seja uma imposição, para que você conheça a Deus profundamente, não se perca no meio do caminho, né? Porque é muito fácil, ao longo da vida, a gente vai amadurecendo, crescendo, e a gente pode se perder no meio do caminho. E quando você tem isso desde bebezinho, é mais difícil você se perder. A questão dos valores, né? Das valores, virtudes. Isso. Tu consegues ver o que foi passado assim pelas gerações na tua família até hoje com os teus filhos, assim? O que fica muito forte nessa questão? Muito. Na verdade, assim, tirando a parte das benfeitorias que eu digo, porque todos os irmãos da mamãe, os meu avô era muito caridoso, muito, muito, muito. Então, todos têm isso, todos gostam de ajudar, ajudam os irmãos, ajudam os próximos. A minha mãe, então, nossa, nem se fala, até me emociono. Ai, vamos chorar juntas aqui, não te preocupa. A minha mãe, ela já ajudou muita gente. E ela tem um coração, assim, enorme. Enorme. Então, fora essa caridade, né, nós temos uma fé muito grande de alguém adoeceu, vamos rezar, vamos pedir.
Então, sempre tinha alguém rezando por alguém. Eu tenho a minha tia Socorro. Ela, na verdade, é cunhada da minha mãe. E ela é muito católica. E ela tem uma fé que eu vou te contar. Não é brincadeira. Então, assim, a fé que envolve a família, ela é muito grande. A minha prima, filha da tia Socorro, sofreu um acidente muito grave de carro. E eu acho que pela fé dela, pela fé da mãe, ela está viva hoje. Entendeu? Porque foi gravíssimo o acidente dela. Ela teve lesões gravíssimas na coluna, que eu acho que, claro, os médicos, né, guiados por Deus, conseguiram que ela se recuperasse. Hoje em dia ela anda, ela faz tudo, ela não tem uma limitação assim grave, entendeu? Porque muitos ficam paraplégicos, tetraplégicos, enfim. E ela está perfeita. Incrível. Está perfeita. Coisas de Deus, né? Coisas de Deus. Eu acredito muito no poder da oração. Eu acho que é um link que nós temos que pouca gente tem noção da proporção real da oração. Inclusive, você como médica, eu acho que consegue falar até melhor do que eu, cientificamente, né, que já foi comprovado o poder da oração, Sim, não é? Sim, olha, eu vou fazer uma comparação. Se você é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, que você diz, eu não sou boa, eu sou feia, eu sou fraca, eu não consigo, você vai se diminuindo, o seu subconsciente vai entendendo que aquilo é uma verdade e você não consegue progredir na vida, né? Então, é a mesma coisa a fé. Se você tem fé, se você crê, se você acredita, se você tem algo para se sustentar, você consegue superar aquela dificuldade. Seja financeira, seja com a família, um problema social ou de saúde. Então, você precisa acreditar. Você precisa ter fé. Eu acho que a fé, ela te sustenta, ela te dá forças para você caminhar através daquela dificuldade. Com certeza. Apesar daquela dificuldade. Entendeu? Então, se você não acredita, como você vai caminhar? Exatamente. Né? Se você não acredita, você nem tenta. Então, você precisa ter fé, você precisa acreditar. A gente vê muita gente que se entrega, né, logo diante de alguma doença muito grave, algum desafio muito grande, pela, talvez, fraqueza da fé, né? A mente, ela é muito poderosa. A nossa, tanto é que a mente comanda o corpo, né? Você, às vezes, tem uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, você reanima, ou a máquina está te movimentando, está te mantendo vivo, mas você só considera a morte quando tem morte cerebral. Então, o teu corpo teu coração pode estar batendo, o teu rim funcionando, mas se você tem morte cerebral, você está morto. Então, a mente, ela é muito poderosa. A fé é muito poderosa. Né? A fé move montanhas, como dizem, né? Então, como está escrito. Então, a gente precisa acreditar, precisa ter fé. Nós somos energia, nós somos vibração. No fim de tudo, somos átomos, elétrons. E a gente está aqui trocando energia. Né? Na medicina quântica, eles falam que você casa com uma pessoa ou você convive muito tempo com uma pessoa, a energia de vocês começa a se fundir, né? Quando há uma separação, aquela energia ela vai esticando, esticando igual uma liga, mas ela não se rompe. Para se romper leva muitos anos, às vezes nunca se rompe, porque aquela energia se fundiu. Então, tudo é energia na vida. A energia ela, dependendo da forma que ela vibra, ela se materializa de alguma forma. Você tem um CD. Você vê o som naquele CD? Não. Você grava um som ali, não é verdade? Tem uma vibração ali, entendeu? Numa fita cassete, né? Então, tudo é vibração, é energia. Então, a gente precisa vibrar positivamente para que a vida transcorra melhor e a gente consiga superar os obstáculos.
E aí tu estavas falando do quanto a tia Socorro... Ai, a tia Eu chamei Socorro, de tia já. ah, ela é maravilhosa, Chamei minha de tia. O quanto ela ora muito, é uma mulher de muita fé também. A tua família, então, tem muito esse link. Muito demais. E as crianças? Crianças já são todos grandes, todos mas a gente adolescentes. sempre chama de criança, então. Todos adolescentes, né? A Helena tem 13 anos, a Isadora tem 15 e o Alberto tem 17. Criança, gente. E como tu achas, assim, eu sempre penso sobre isso, né, por causa da Valentina, que tem 11, eu penso assim, a minha avó e meu avô maternos falavam sempre para minha mãe, né, que eram as duas coisas mais importantes que eles poderiam deixar, que era a fé e as oportunidades de conhecimento. Sim. O estudo, né, esse tipo de coisa que era o que eles podiam proporcionar. E que eles consideravam que isso era o mais importante. Verdade. Da mesma forma, minha mãe passou para mim o meu irmão, né? Então, eu hoje acredito firmemente também nisso, né? Que a fé e o conhecimento são essenciais. Eu acho que de tudo que eu posso deixar para Valentina, essas são as duas coisas que eu quero muito que ela se lembre, que eu quero que ela conheça muito a Deus, né, e que ela aproveite as oportunidades de ter conhecimento, né? E quando eu me for, eu espero que ela lembre, a mamãe amava muito a Deus. A mamãe considerava isso muito importante, então por isso eu nunca vou me afastar de Deus, né? Sim, isso é muito importante. importante. Quais são desse tipo de coisa que tu consideras importante para que a tua próxima geração se perpetue? Como tu falaste, né? Eu digo sempre para eles, o estudo, o ensino, ele te engrandece, né? Então, o que a gente pode proporcionar para eles são escadas, né? São banquinhos, né? Que a gente proporciona para que eles consigam subir, melhorar, né? Então, muitas vezes a gente não consegue deixar bens materiais, ou se deixa, às vezes eles se perdem ao longo do tempo. Então, eu acho que o que fica realmente, né, é o estudo, é o ensino, é a fé e a moral, né? Então, tudo que a gente considera que é ético, que é correto, né? Então, a gente tenta passar isso no dia a dia para eles, valorizar a família, né? Estar presente com a família, ter pelo menos um momento de refeição todos juntos à mesa, no dia, né? Participar, conversar. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque hoje em dia, agora na adolescência, principalmente com o celular, né? Eles ficam muito isolados da gente. E a gente tem que estar toda hora puxando, trazendo, tirando desse mundinho deles, que é próprio da fase, mas com o celular piora muito mais ainda. É verdade, né? É um desafio para a gente, né? É um desafio, é verdade. Eu faço um esforço, assim, de estar sempre mostrando também para a Valentina que existem os momentos que ela não pode ficar alheia às coisas do mundo que acontecem. A gente precisa estar antenado com isso tudo, mas o quanto é importante e que ela precisa valorizar esses momentos longe do celular. Sim. Porque é ali que a gente vai descobrir o tesouro que dinheiro nenhum compra. É verdade. Né? São os momentos de estar sentado, abraçado, vendo um livro. Eu e ela, a gente gosta de ler, então é um momento antes de dormir, de deitar junto para orar. Então, e de não fazer nada, de ver um pôr do sol. Isso, né? Adoro ver o pôr do sol. Pôr do sol, eu adoro também. Eu vejo sempre com ela. Então, o quanto eles precisam estar antenados para esses pequenos momentos. Sim. Né? É verdade. Participar da vida em família, né? Entender o que se passa, as coisas que acontecem, né? Hoje em dia a gente dá muito mais liberdade para as crianças
participarem e opinarem na vida da família, que antigamente a gente não falava nada, né? A gente só observava. É verdade. Né? E hoje eles têm essa oportunidade de participar, de opinar, entendem muito mais, porque como tem muito mais acesso à informação, eles amadurecem mais rápido também. Então, eu acho importante isso, né? Toda essa união, né? Essa aproximação da família. Sim. Fazer um esforço para que todos se reúnam, tenham momentos bons, momentos agradáveis. Como tu consegues conceber que tu conseguiste assim começar a reconhecer realmente a ação de Deus no dia a dia? Isso foi quando criança, foi mais jovem, foi já depois de adulto? A gente aqui ouve diversos testemunhos. Tem gente que fala que desde cedo já tinha essa noção. E outras pessoas que despertaram já bem mais tarde também. Quando tu achas que isso te tocou? Tu começou a ver? Depois realmente... que eu me tornei médica. Depois que eu me tornei médica. Porque é impressionante. Ainda mais eu faço cirurgia, né? Então, às vezes, você vai para uma cirurgia, preparado para uma cirurgia. Eu digo que quando a gente vai para uma cirurgia, a gente tem que ir preparado para tudo. Mas, às vezes, você vê aquela paciente, é um problema assim, uma cirurgia tranquila e tudo. Quando você abre a barriga da paciente, é outra completamente diferente. Então, você se vê numa batalha. E ali a gente sabe que Deus está presente para nos orientar, para nos acalmar, para nos direcionar, para manusear nossas mãos, entendeu? Sim. Então, foi a partir daí, né? Então, muitas vezes, às vezes você vai, sempre que eu vou para um procedimento, eu rezo, eu peço a Deus para me guiar, para me orientar, entendeu? Sempre tenho isso. E é engraçado que a minha mãe aposentou já, né? Então, agora as cirurgias maiores eu tenho operado com a doutora Marilúcia, que é minha madrinha de crisma. E ela também é católica fervorosa, reza muito, tem muita fé. As anestesistas com que eu trabalho, principalmente a Roberta, ela reza muito também. Então, ela diz o seguinte, que tem um anjinho dela que fala no ouvidinho dela. Que se ela desobedece esse anjinho que fala no ouvido dela, dá errado. Alguma coisa grave acontece, principalmente profissionalmente, entendeu? Então, quando ele alerta ela diz assim, não pode, não vamos fazer agora, não vamos operar agora, por causa disso, não dá para fazer, tem que melhorar essa parte para a gente poder operar, enfim. Então, ela tem essa sensibilidade. E eu passei a ter também, ao longo do tempo. Isso foi se aguçando na minha vida, entendeu? A minha mãe também é assim, né? Ela é muito sensível a essas vibrações, ou uma sensibilidade, eu não sei dizer. Enfim, então tem algo que, sabe, parece um anjinho que vem e fala assim com a gente, sabe, na nossa cabeça. Sim. E alerta sobre várias coisas, enfim. Então, nos protege o paciente, né? Eu acho isso incrível, incrível. É incrível mesmo. Até porque, não sei se é uma impressão minha, mas antigamente a gente via muitos médicos que se diziam céticos. Sim. Mas eu acho que não tem prova maior da ação de Deus, de você ser o instrumento de cura. Sim. Nunca é pelos nossos méritos humanos, não é? Pelo menos eu acredito nisso, assim. E hoje eu já vejo um movimento muito grande desses profissionais médicos realmente afirmando a fé, o que é muito bonito. E é importante que o próprio paciente tenha fé, né? Acredite na cura, no tratamento dele, entendeu? Olha, eu vou te dar um exemplo. O câncer, por exemplo.
O câncer é uma doença multifatorial na grande maioria das vezes, né? Uma porcentagem menor que é hereditário, genético. Então, os fatores que mais prevalecem para o surgimento do câncer são o estresse, o sedentarismo, a alimentação inadequada, né? Enfim, a falta de exercício físico. E quando você vai tratar uma doença que é multifatorial, você não pode atacar só de um lado. Ela não tem várias causas. Por que você vai tratar só uma causa? Por que você vai tratar só a parte científica, digamos assim, com as medicações? Você tem que deixar de fazer a quimio, a rádio, a cirurgia? Não, não tem que deixar. Mas você precisa fortalecer o outro lado. Então, você precisa fazer o exercício, você precisa controlar a alimentação, você precisa reduzir o estresse, né? E a espiritualidade está nesse meio, porque você precisa acreditar que você vai ficar bom. Né? Se você não acredita, não acontece, porque a tua mente é muito poderosa. Sim. Entendeu? Então, você tem que fazer um tratamento por vários locais. Não é só o tratamento convencional da medicina, entendeu? Não é para deixar de tratar, mas você tem que aliar tudo. Todos os outros são complementos para o tratamento. Porque nós não somos só corpo, né? Não, com certeza. E aí a gente acaba entrando na parte do teu testemunho. Sim. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Né? É verdade. Passaste realmente por um grande desafio? Foi. Mas eu não vou contar. Eu quero que tu contes essa história. Quando foi? Faz quantos anos? Eu tinha 39 anos. 39 anos. 2015. Eu... Em julho, mais ou menos em julho, julho de 2015, eu comecei a sentir umas dores, umas pontadas na mama, dava 2, 3 pontadas bem fortes e passava. E ficavam-se, às vezes, um dia ou 2 sem doer, e novamente. E sempre que isso acontecia, ocorria assim, uns 10 dias antes do período menstrual. Então, eu dizia, então meu corpo está mudando, eu nunca senti dor na mama. Antes de menstruar, agora eu já estou sentindo, né? Aí passaram-se uns 2 ou 3 meses. Numa sexta-feira, eu amanheci, a dor me acordou. A dor me acordou, eu fiquei com dor na mama, fui trabalhar de manhã com dor na mama, à tarde eu fui para o hospital operar. E quando eu estava na cirurgia, sentindo dor, eu falei para Roberta, anestesista, eu disse, Roberta, eu chamo ela de Rô, eu tô com tanta dor na minha mama, mas ainda bem que dói, porque quando dói é porque não é nada, né? Porque se fosse câncer, para doer já estava morrendo, já estaria numa fase muito avançada. Aí eu disse, eu vou antecipar meus exames. Isso foi na sexta. Na segunda-feira, eu fui fazer uma mamografia. Eu ainda não estava nos 40, eu disse, eu vou antecipar essa mamografia, vou fazer uma mamografia. Não viu nada. Daí eu disse, não, mas eu vou fazer um ultrassom. No dia seguinte, fui fazer ultrassom com um amigo da minha mãe, o doutor Eduardo, e doutor Eduardo Iquetani. E ele disse assim, olha, eu não vejo muita coisa, vejo um leve espessamento, mas é natural na tua idade. Pega as imagens da mamografia. Eu vou pedir para o nosso colega, doutor Aldo, olhar as imagens com você. Aí peguei o ultrassom, peguei a mamografia, e na mesma hora levantei dali e ele chamou o doutor Aldo, que infelizmente faleceu na pandemia. E ele olhou as imagens, viu o exame, e disse assim, olha, eu não vejo nada aqui, e eu não senti mais a dor. Só foi naquela sexta-feira, eu não senti mais nada. Nada. Mas tu queres fazer uma ressonância da mama? Eu quero. Quando? Agora. Agora. Tá, vou lá contigo.
assim mesmo, e descemos para fazer a ressonância. Aí eu liguei para a mamãe. Mãe, eu estou indo fazer uma ressonância. Ai, meu Deus, a mamãe correu para lá. E acompanhou o exame junto com ele. Terminou o exame, ele falou o seguinte: olha, Isabel, nem te preocupa. Tudo ok, não precisa fazer nada, tá tudo normal. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E eu não sentia mais nada. Mas tinha um anjinho falando comigo. Um anjinho falando comigo. Eu disse, meu Deus, não sei, tem alguma coisa errada. Daí eu procurei uma amiga, que é mastologista, a doutora Rosilda Mota. E ela examinou, olhou os exames e disse, olha, eu não vejo nada, mas vamos então fazer uma cintilografia da mama. E eu fui fazer a cintilografia, só que ela viajou. Foi para o exterior, passar férias e tudo. Quando eu peguei esse resultado, ela estava viajando, eu não quis perturbá-la. Aí liguei para um outro amigo mastologista, que é o doutor Ângelo Calderaro. Ângelo, olha aqui esses meus exames. Ele disse, olha, Isabel, a tua cintilografia veio um pouquinho alterada. Então, acho bom fazer uma biópsia. Mas não tinha nenhum nódulo, não se via nódulo. Então, para fazer uma biópsia, eu não consegui fazer em lugar nenhum. Cheguei aí até com outro colega mastologista que fazia biópsia. Ele disse, olha, eu não tenho o que biopsiar aqui. Nem guiado por ultrassom, porque não tem nódulo. O que eu vou fazer? Entendi. Aí liguei novamente para o Ângelo. E agora, o que tu acha que a gente faz? Porque eu quero fazer isso. Disse, então, só se fizer uma mamotomia. Aí eu disse, tá. Então, fui doutor Licurgo para fazer a mamotomia, tirou vários... É quase uma cirurgia essa biópsia, uma biópsia muito agressiva. E o resultado chegou. E não deu câncer. Nossa. Deu uma hiperplasia atípica da mama, que é uma alteração pré-cancerígena, digamos assim, que pode nunca virar nada e que muitas vezes só se acompanha. Toma, às vezes, alguns introduzem uma medicação para que essa chance de virar alguma coisa reduza mais ainda. E só. E tu ficou tranquila depois disso? Não. Não? Aí eu disse, eu não vou mais ter filho, eu vou ficar guardando essas mamas para quê? Não, quero tirar. Meu Deus, aí os colegas, ela é louca, não sei o quê, não quero mais essas mamas, não quero. Falei com meu amigo Ângelo, conversei com ele, disse, Ângelo, me opere, por favor. Aí ele disse, tá, tudo bem. Vai tirar as mamas. Aí eu disse para ele, então, vamos fazer um linfonodo sentinela? Linfonodo sentinela é um procedimento que você faz na hora da cirurgia, você injeta uma substância e ela drena para o primeiro linfonodo. Se essa substância, como um corante, ele ultrapassar esse linfonodo e migrar para outros, é porque há uma disseminação linfática, né, da doença. E ele virou para mim e disse assim, Isabel, tu nem tens câncer, eu não vou fazer isso. Vai manchar tua pele com esse corante. Não. Aí eu fiquei perturbando ele. Perturbando. Faz o linfonodo sentinela. Eu disse, menina, mas pra quê? Deixa de ser louca. Aí, na mesa de cirurgia, eu virei para ele, sentada na mesa de cirurgia, eu lembro bem, disse, eu chamo um patologista aqui agora, eu consigo um patologista para vir fazer o linfonodo. Eu disse, eu vou tirar qualquer um linfonodo de amostragem. Tá bom para ti? Tá bom. Menina, aí operou, tirei as 2 mamas, fui pro quarto. E assim, eu tive muitas felicidades na minha vida, graças a Deus, né? Passei no vestibular, me casei, tive meus filhos, mas são felicidades coletivas. Assim, sempre tem muita gente por perto e tudo, sabe? Sempre tem muita gente comemorando com você. Nesse dia, quando eu acordei, no outro dia de manhã da cirurgia, o quarto estava em silêncio. Eu não estava só, mas o quarto estava em silêncio. Gente, eu senti uma felicidade tão grande só de saber que eu tinha tirado as minhas mamas. Quem é que fica feliz quando tira a mama? Me conta. Mas era uma felicidade que eu não sabia, que nem cabia em mim. Sabe? Uma sensação de felicidade absurda.
É quase incompreensível. É. E daí ele foi fazer a visita, né, no pós-operatório, e me disse, olha, Isabel, quando eu abri a tua mama, eu não gostei do que eu vi. Mas vamos aguardar o resultado do histopatológico da biópsia. Tudo bem. Passaram-se os dias, 7 dias, 14 dias, assim. Geralmente, um resultado não demora tanto tempo. E começou a se prolongar e o resultado não saía. E eu começava a ligar, Ângelo, pelo amor de Deus, tu conheces a patologista lá do laboratório, liga para ela, fala com ela, vê o que... Não, mas ela estava viajando, enfim. Demorou quase um mês, assim, 26, 27 dias para sair esse resultado. Isso deve ter algum problema, não é possível. Tem algum problema, porque para demorar tanto esse resultado, e dito e feito, eu estava com uma tumoração grande, de uns 5 centímetros, já um estágio mais avançado da doença. Nossa. Por isso que doía. E não apareceu porque quando nada. é inicial, porque não era um nódulo, não se formou nódulo, se formou uma massa que entranhava o tecido e até a imagem, nos exames de imagem, ficava difícil a visualização. Incrível. Incrível. E passou em todos os exames, ou seja, aquilo ali ia passar despercebido, sabe-se lá por quanto mais tempo. Porque já vinha passando despercebido nos exames anteriores, né? Porque todo ano eu fazia meus exames. Incrível. E é um tumor de crescimento lento, conforme o exame de histopatológico. Então, ele já vinha há um tempo ali. Então, daí ele te falou que o resultado daquele exame e qual foi a tua sensação ali no momento? Assim, como nós somos médicos, né? Então, a gente pega o resultado antes do nosso médico. Ah, sim! Pensei que não podia isso, hein? Não é justo. Não, com aquela ansiedade toda. E a minha mãe ansiosa, todo mundo ansioso, meu pai. Enfim, eu estava dormindo. A minha mãe me acordou com o exame na mão. Nossa. Foi. Olha, minha filha, saiu o resultado, tá aqui. Me entregou, eu estava deitada. Quando eu li, a sensação que eu tive foi de cair num buraco. Sabe aquela expressão, eu perdi o chão? Sim. Eu não sabia o que era isso, até esse dia. Eu estava deitada, mas eu tive a sensação de estar caindo num buraco sem fim. Parece que meu corpo foi queda livre. Foi essa a sensação que eu tive. Horrível. Aí a gente chora naquele momento, né? Dei aquela chorada boa. Não passou muito tempo não chorando. Meia horinha estava bom, acho que até menos. Pronto, respira e bola para frente. E pronto. Mas tivestes essa sensação, aí sim tu tiveste a sensação do alívio. Não, aí veio o desespero, né? Ai, meu Deus, porque eu já tô nervosa. Não, porque assim, eu senti um alívio de te retirar as mãos, uma felicidade, assim, ai meu Deus, graças a Deus, sabe, aquela felicidade. Mas você realmente ter aquele diagnóstico, no meu íntimo, eu já sabia. Eu já sabia, mas é muito diferente você ter a confirmação. Sim. Então vem aquele, né? Mas aí, depois que você... Assim, eu não costumo também ficar me arrastando sofrendo o sofrimento, digamos assim, né? Vivendo aquela tristeza. Então, eu não gosto. Então, veio aquilo, aquela coisa ruim, assim, tem aquele choro e passa. E pronto, bola para frente. O que a gente tem que fazer agora? Vamos tratar, né? Tratar, ir atrás de tratamento. Aí fiz químio, fiz rádio. E tem que viver bem. E aí procura se alimentar melhor, fazer exercício. E a gente vai correr atrás do prejuízo, né? Foi só o celular. Tá tudo bem. Caiu. E aí, mas o que tu consideras, assim? Tu acha que essa confiança, vamos dizer, né? Essa coisa de resolver, além de ser da tua personalidade,
Tu achas que isso foi pela tua fé, Claro, com certeza. pela fé, pela confiança na medicina ou tudo junto? Tudo junto. Tudo junto. Primeiro, a minha personalidade. Segundo, a minha fé. Eu nunca deixei de acreditar. Nunca. Em momento algum, eu duvidei. Não tive dúvidas da cura, do meu tratamento ter bons resultados. Apesar de eu saber que não era inicial. Apesar de já começar um tratamento um pouco atrasado em relação ao que é preconizado pelo atraso no resultado, né? Enfim, então tudo isso que eu tive que reoperar depois para retirar os linfonodos que eu já queria ter feito linfonodos, então eu tive que reoperar, esperar recuperar dessa segunda cirurgia para poder iniciar o tratamento da químio e posteriormente da radioterapia. Então, tudo foi atrasado. Foi atrasado, o tratamento iniciou atrasado por causa dessa demora e não era um estadiamento tão inicial, entendeu? Mas eu nunca tive dúvidas. Quanto tempo durou esse tratamento? Durou em torno de... contando com a cirurgia ou só a químio? Esse tratamento químio e rádio, depois. A químio e rádio durou de 6 a 7 meses. Não, 8 meses. Mas desde a cirurgia foi uns 10 meses por aí, mais ou menos. Nessa época, tu estava com as crianças pequenas. Pequenas. E engraçado que eles iam para a escola e tudo. E aí as pessoas perguntavam na escola, como está sua mãe? Para o meu mais velho, na verdade, que era o maiorzinho na época. E perguntavam, Alberto, como é que está sua mãe? Ela está bem? Ela está doente? Não, minha mãe não está doente. Porque ele não me via assim. Porque eu não passava tristeza, eu não conversava com eles sobre o que eu estava sentindo, o que eu não ficava chorando. Então, eu vivi uma vida normal com eles, apesar de eu estar o tempo inteiro dentro de casa, porque eu precisei me afastar do trabalho. Mas eu lidava naturalmente com aquilo, entendeu? Eu não ficava, digamos assim, contando mazelas, né? Falando, eu estou sentindo assim, eu estou com assim, eu estou com mal-estar, Não. Então, para eles, não foi um sofrimento. Eles não me viram sofrer. Então, eles passaram por esse período, acho que muito tranquilamente, acredito, entendeu? Não marcou, assim. O que mais marcou foi quando eles me viram carequinha, né? Mas depois foi tão bom. Gente, o Belém é tão quente que eu não conseguia usar minhas perucas. Eu mal conseguia colocar um turbante, então eu andava carequinha para tudo que era lugar. Com certeza, no calor daqui, acho que era o mais confortável para fazer, né? É, verdade. Isabel, assim... passando por tudo isso, assim, e com a fé que tu tinhas, que te ajudou a conduzir isso dessa forma, né? Por que é que vale a pena crer? Por que é que vale a pena ter fé? Olha, por tudo na vida, eu acredito. Assim, a fé, ela te fortalece. Muito. Muito. Porque é aquilo que eu falei, se você acredita, aquilo vai se materializando ao longo do tempo. Pode até demorar, mas vem. Mas acontece. Né? Claro que você, assim, Deus te dá as ferramentas para que aquilo aconteça. Né? Não adianta você, digamos, estudar para um vestibular e não acreditar que vai passar. Você não vai confiante, então não passa. Mesmo que você estude, né? Então, você precisa acreditar. Ele te dá todas as ferramentas para você construir aquilo que você quer, em todas as áreas, né? Então, olha, eu acho que o que muito me ajudou foram todas as orações de todos os amigos, os familiares, né? Tanta gente rezando por mim, e a gente sente a energia. É impressionante como a gente sente a energia, né? Eu ia te perguntar sobre isso também. Porque como tu falaste da tua família, que é assim, muito engajada, provavelmente tu tens um círculo
não só familiar, mas de amigos que também deve ter participado dessa forma? Muitos, 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 muitos. Eram muitas pessoas rezando por mim, né? Pedindo por mim, pensando em mim, emanando boas energias. Então, é maravilhoso isso, entendeu? E a gente sente, a gente vai se fortalecendo, né? A gente vai cada vez se sentindo mais seguro, mais fortalecido. E o tempo vai passando, e o tratamento vai passando, e a gente vai vendo, nossa, tá indo, tá caminhando, tá acabando, daqui a pouco vai. Agora, né? Então, tudo flui melhor, entendeu? Tu consideras que foi um momento de talvez ter uma nova visão sobre Deus, de repente um aprofundamento no relacionamento com Ele? Tu consideras que foi um momento disso na tua vida? Sim, eu não digo uma nova visão, porque eu já tinha, eu acho que uma visão clara de Deus na minha vida. Mas, assim, eu acho que esses laços se estreitaram muito mais. Com certeza. O que tu achas que foi essa diferença? Foi justamente a doença. Eu consegui atravessar essa tormenta e estar aqui hoje viva, contando, porque eu poderia não estar. É assim, às vezes a gente... Até esses tratamentos, eles são maravilhosos hoje em dia, com tanta tecnologia, mas eles agridem muito o organismo. E muitas pessoas não suportam o tratamento em si. E muitas vezes elas não vêm a falecer da doença, e sim do tratamento. Né? Então, só o fato de eu estar aqui hoje contando, falando, né? E podendo ajudar outras pessoas espiritualmente, né? É muito bom. É uma entendeu? graça, É uma graça, né? Com certeza. É uma graça. E uma coisa importante, graças a Deus, estou ainda em remissão, né? Porque, assim como a hipertensão, diabetes, enfim, são doenças crônicas que não têm cura, têm controle, o câncer também, né? Ele está controlado. Então, eu tenho que realmente acompanhar o resto da minha vida e, se Deus quiser, ele não há de voltar. Não há de voltar. E aí, a gente sempre faz aqui uma provocação no programa, na verdade, uma provocação do bem, que eu pergunto sempre, que é assim: Deus existe e eu posso provar. Que tu me falas sobre isso? Deus existe mesmo. E eu posso provar porque eu estou aqui. Porque eu consegui colocar filhos lindos no mundo, né? Porque tem coisas na própria medicina, eu falo muito da medicina porque eu sou médica, então, que a gente não consegue entender, nem comprovar pela ciência, né? Tem muita coisa ainda inexplicada. Então, Deus existe porque como é que a gente comprova a criação do mundo? Como é que a gente comprova a criação dos seres? Como é que a gente comprova toda essa energia que corre por entre nós, entendeu? Então, muita coisa pode comprovar a presença de Deus, né? Só o amor que a gente sente, que é um sentimento. Você vê o amor? Você não vê. Você sente, né? Como é que a gente pode provar isso? Você não enxerga Deus, mas você sente Ele, entendeu? Eu falo sempre, já falei algumas vezes aqui no programa, né? Que uma das coisas que mais me faz acreditar em Deus, assim, é o próprio milagre da vida. Sim. Quando eu fui mãe, né? Quando a Valentina nasceu, eu achava, assim, durante a gestação, aquilo tão miraculoso, assim. Então, como um ser se formando dentro de outro ser, aquilo é inexplicável na minha concepção, assim, só mesmo um ser muito grandioso para poder proporcionar isso na gente. E eu lembro que durante a minha gestação, o Caio, meu sobrinho, né, ele era pequenininho na época, ele tinha uns 5 anos, se eu não me engano, e ele acompanhou muito a minha gestação, né? Então eu ficava mês a mês dizendo para ele: olha, o neném tá desse tamaninho, depois tá desse tamaninho, eu ia falando para ele. E
E ele participou muito, assim, da minha gestação. E quando a Valentina nasceu, quando ele foi ao hospital me ver primeiro, antes de eu entrar para a sala de parto, porque também eu fui só para uma consulta, acabei tendo que ficar para a Valentina nascer. E ele me viu antes. E quando ele já foi ver a Valentina em casa, né, depois, quando nós já chegamos em casa, ele olhou a neném, ele teve uma febre do nada. Meu Deus. De emoção, assim. Do nada subiu uma febre de 38 graus nele. Eu acho assim, eu falo que foi do amor que ele viu, de um serzinho que ele acompanhou durante o tempo inteiro dentro da minha barriga. E eu lembro também de quando eu peguei a Valentina no colo, a gente já no quarto, depois eu ficava neuroticamente contando os dedos dela. Eu contava, deixa eu ver se tem 10 mesmo, e contava 10 dedos, ficava contando, e olhando aquele tamaninho de unha. Assim, meu Deus, é um Deus de tantos detalhes. Como é um milagre. Porque imagina, 2 células se encontrarem no meio de tantas adversidades dentro de um corpo e elas se transformarem perfeitamente em um ser. Com certeza. Como não crer em Deus? Se transformando em milhares de células diferentes, sem erros. Exato. Não tem, assim, como não crer em Deus. Mas aqui é muito legal porque a gente acaba ouvindo da perspectiva de vida de cada convidado quando eu faço essa provocação, sabe? Tem uma das respostas que eu acho mais legais, assim, quando eu recebi aqui uma convidada, eu perguntei, né? Eu falei, Deus existe, eu posso provar. Ela falou assim, claro que eu posso provar. Conversei com ele hoje. Achei lindo, assim. Eu repito sempre esse exemplo. Porque é algo que eu quero sempre trazer aqui no programa, que Deus é a perspectiva daquela pessoa. É como cada pessoa enxerga ele de uma forma muito pessoal, né? Ele é o mesmo Deus para todos nós, mas cada um de nós o olhamos de uma forma diferente, aonde ele cabe na nossa vida, né? Tem muita gente que fica distante de Deus, e como aqui o nosso propósito é trazer ele para perto, é mostrar isso, assim, que ele está completamente disponível para que você que está aí do outro lado encontre a forma que ele vai caber na tua vida, né? É muito incrível, eu acho, quando a gente descobre isso. Verdade. Isabel, a gente está terminando o programa. Já? Falei que era rápido. Meu Deus, é muito rápido. E aí, para a gente finalizar, eu queria que tu deixasses uma mensagem. Tá. Então, é assim. Eu acredito que todos têm que acreditar. Tem que acreditar em algo, de preferência em Deus, que tenha um Deus, que tenha amor, que acredite no amor, que tenha fé, esperança. Porque, às vezes, a gente se vê em situações muito difíceis e, às vezes, algumas pessoas, elas duvidam. Não duvide. Não duvide de nada. A gente sempre passa por determinadas provações na vida e isso tem um objetivo, né? Um crescimento pessoal. Porque às vezes a gente pensa, mas por que comigo? Por que eu? Né? Eu que sempre faço tudo certinho, eu que sempre sou boa, mas é justamente o bom, né, que passa por aquela provação. Jesus era bom e ele passou por aquela provação. Não é verdade? Com certeza. Então, não se desespere, tenha fé, não duvide da sua fé. Fortaleça a sua fé. E tudo passa, tudo na vida passa. Tudo no seu tempo, no tempo de Deus. Isso, exatamente. Então, me dê aqui sua mão, que a gente sempre termina assim o programa. Obrigada pela tua presença. Obrigada por vir compartilhar com a gente aqui o teu testemunho, especialmente tua experiência de fé.
Eu quero muito pedir que o Espírito Santo esteja sempre, sempre, sempre contigo, Obrigada. com a tua família, com cada um da tua família. Quero muito pedir a Deus que o teu testemunho alcance muitas pessoas que estão precisando mesmo ouvir a confiança que tu tens da existência dele, do poder dele, né? Então, que as tuas palavras, que a tua presença aqui hoje se eternizem de alguma forma. Vamos nós duas chorar. E que esse amor que Deus exala em ti, tu alcances muito mais pessoas, com certeza, na tua profissão, no teu dia a dia, na tua família, no teu serviço. Obrigada por vir. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, eu não sei vocês, mas vocês estão vendo que foi um testemunho que toca profundamente a gente. Eu tenho certeza que, assim como eu creio que o Espírito Santo se fez aqui presente, nesse momento, com a energia que a gente está sentindo aqui, com a verdade, né, de uma vida, de alguém que crê em Deus, eu espero que esse mesmo sentimento, essa mesma emoção, também chegue aí do outro lado. Eu espero que a sua esperança seja renovada, que a sua confiança em Deus seja fortalecida e que qualquer desafio que você esteja passando aí, depois de hoje, seja transpassado de uma forma com muito mais fé, viu? Então, mais uma vez, eu quero pedir para você, deixa o like aqui para a gente, que isso é muito importante para o canal, compartilha também, que ajuda muito a gente a crescer, a levar mais adiante essa palavra de Deus. E se inscreve, tá bom? Então, como sempre, você sabe que com muita alegria, com muita emoção, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.